continuamos assim, em pé. Obrigada, amor. Obrigado. Tá vendo ele, hein? Não, Pergunta assim, pode? Tá, não. Tá. Ah, não, apareceu. Só um Só um instante. instante, ele falou. Só para confirmar, o host dessa vez É ele. Isso. É porque eu que tava moderando os outros. Ah, o moderador roxo. Roxo moderador. Dá pra gente começar, tá? Vamos lá. Olá a todos, estamos aqui em mais um episódio de Assuntos Gerais, a sua resenha condominial da Comissão de Condominial da aba do Rio de Janeiro. E estamos aqui hoje com a doutora Aline e com a doutora Ana Maria Malê para falarmos de um assunto que eu acredito que é uma utopia, mentira, né? É uma coisa assim que não acontece, que é a perseguição ao síndico e ao condômino, né? Não existe Não isso, existe. né? Imagina. Eu acho que a gente vai falar... É importante a gente falar de teoria, não só de prática, né? Vou passar a palavra aqui para fazer a sua apresentação, a doutora Aline. Gratidão imensa, doutora, pelo seu tempo aqui com a gente. Imagina. Bom, me chamo Aline Mangueira, sou advogada atuante aqui no Rio de Janeiro, sou perita judicial no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e também de Goiás. E a minha especialização é em direito imobiliário e, consequentemente, no mercado condominial, né? E com isso trazemos os condemônios com a gente, normal, são maravilhosos. Tentarei não citar muitos exemplos, porque temos muitos exemplos para isso, né? Esse assunto requer muitos exemplos, não tem jeito. Mas é isso, a gente vai bater um papo aqui bem descontraído sobre esse assunto e agora a doutora Ana Maria para fazer a apresentação. E agora, doutora? Vamos lá. Eu sou Ana Maria Malé, sou advogada, especialista em direito de condomínio e também de família, que mistura um pouquinho. Sou mediadora judicial e sou síndica. Eita! Então, Faltou alguma coisa? Faltou? A terapia tem que estar em dia, hein? Tá em dia, terapeuta? Tá tudo certo, medicada, inclusive. Então, essa parte hoje aqui nesse bate-papo, vou tentar também fazer um pouquinho do outro lado, né? Porque a gente não gosta de problema, então Não. a gente é síndico por quê? Eu também não sei. Pois é, né? Porque isso. depois a gente ter sido tanta coisa, né? E a gente resolveu ser síndico. E aí eu quero trazer um exemplo prático aí que tem acontecido, porque eu também me tornei síndico esse ano, né? Eu sou advogado, sou professor há 16 anos nessas duas profissões e resolvi provar como é que é o outro lado do balcão, né? E tu que é síndica e tu que assessora síndicos é completamente diferente, não tem nada de igual. Não. Nada. E no condomínio lá em Porto Alegre, não onde eu moro, porque eu não moro em condomínio, mas onde eu tenho a sala comercial, o condomínio é misto. E eu tenho alguns moradores. E eu tenho uma moradora, que ela é a nossa condemônia, né? Ela tá lá no armário, na estante, bonitinha lá, no nosso chaveiro. E só muda o síndico. Carinhosa. Porque as atitudes delas continuam da mesma forma. E tem um áudio aqui que eu quero compartilhar com quem tá nos assistindo, que retrata muito isso que a gente tá falando, a violência, né? A perseguição que o síndico sofre. Então... Síndico, por que tu tá vai descansar na parte interna? Vai descansar que tu já tá bem magrinho. Tu parece maracujá de gaveta, tudo enrugadinho. Vai pra casa descansar. Vocês podem ver, né, quem estiver nos assistindo, que não é de mim que ela tá falando, né? Porque ela tá falando de magrinho e eu de magrinho não tenho nada. Mas esse áudio aqui foi pro meu antecessor, que hoje é meu conselheiro, faz parte do Conselho Fiscal. E ela tem realmente um comportamento antissocial, essa pessoa. O condomínio tem processos contra ela, porque ela já depredou a área de uso comum e uma série de coisas. Então, sempre que eu falo, sempre que eu tenho a oportunidade de participar de algum painel em algum lugar, que a gente fala de violência, fala de perseguição ao síndico, fala dessa animosidade dentro da estrutura do condomínio, eu sempre gosto de trazer esse exemplo aqui, porque isso aqui gerou um dano moral, tem processo. Houveram outros áudios aqui que geraram processos criminais, que eu não vou colocar aqui para ouvirmos, mas é um pouco disso que a gente vive. Ana Maria Malê, tu como síndica, já foi perseguida? Bom, vamos lá. Situação complicada. Não chegou a ser uma perseguição, né, contínua,
mas foi um episódio pontual. O que aconteceu? Quando eu assumi um dos condomínios, as gestões são diferentes, né? A gente não tá falando mal da gestão anterior, mas muda o síndico, você muda, você traz o seu estilo, você traz a sua experiência e como advogada e como profissional, a gente acaba dando um outro tom ali, aquela rotina do condomínio. E o condomínio é de médio porte e a situação, assim, que já era recorrente há muitos anos, uma briga de casal. E toda hora tinha aquela coisa, bota o cara pra fora de casa e não deixa subir, e bota pra lá e bota pra cá, e aquela brigalhada. E eu fui surpreendida da seguinte forma, eu tô saindo sábado, aí falei, dona Ana, o fulano tá sentado lá no corredor, dormiu na escada do prédio desde quinta-feira. Gente. Desde quinta-feira. Desde quinta-feira. Quando o Estilo porteiro dormiu me na praça. falou isso. Se tornou uma extensão do apartamento dele ali. Dormiu na praça. Eu gelei. Sabe aquela coisa assim? Como assim dormiu na escada do condomínio? Eu fiquei apavorada ali naquele momento. Levei aquele susto. Eu falei assim, não, peraí. Mas ele não... O que aconteceu? Aí procurei saber o que tinha acontecido e eu falei assim, mas a moradora não sabia, sabia assim da história, mas não conhecia, né? Você vai conhecendo as pessoas, muita gente, alguns você conhece, outros não. Já tinha visto, mas enfim, não sabia desse histórico, né, familiar. E aí falaram, não, ele tá lá desde quinta-feira e tal. Eu falei assim, mas peraí, a moradora falou que não era pra ele subir? Não, ela proibiu a entrada dele. Eu falei assim, como é que vocês deixam ele entrar no condomínio, gente? Aí, enfim... O que eu fiz? Subi. Depois que eu subi, no elevador eu comecei a ficar com um pouco de medo, eu confesso, que eu não sabia quem era. O que enfrentou? O cara... Não, porque assim, a moradora sai, a gente tá falando da violência contra o síndico, né? Mas assim, é uma violência que a gente diz no condomínio, o risco que tem ali. Verdade. Não que ele tenha... Eu nunca tinha tido o histórico dele ser violento, mas ele estava numa situação de casal que poderia desencadear uma violência para qualquer um. Né? Era uma preocupação, mas enfim, saí do elevador. Quando eu saí, ele estava sentadinho, carregando o celular em frente à porta de casa. Eu saí do elevador, meio pé, meio aqui, meio lá, né? Aí eu falei assim: oi, tudo bem? O senhor sabe que o senhor não pode ficar aqui, né? Ele ficou branco, um homem grande, gente. Eu sou grande, eu sei que eu sou grande, mas o homem era maior do que eu. O senhor sabe que o senhor não pode ficar aqui. O senhor pode me acompanhar, por favor? Ele prontamente levantou, mas eu confesso que ainda com muito medo. Eu falei assim, meu Deus, meu marido quando souber que eu fiz isso vai me matar. Mas enfim, entrei no elevador e ali eu tive que fazer também um pouco de... Ele não apresentou nenhuma situação de violência e tal. Aí eu ofereci água, vi que ele estava sem comer, parei em casa, peguei um biscoito, não sei o que, ajudei, enfim, aquela situação ali momentânea. Mas esse não foi o problema, esse foi uma situação que aconteceu. Beleza, ele saiu, voltou. Aí eu comecei a saber que dei uma bronca nos porteiros, né? Que não podia deixar entrar, que a mulher tem que proteger a mulher, isso e aquilo. Ele voltou. Ok, voltou, faz parte, né? Fazer o quê? Aí ela botou ele pra fora de casa de novo. E eu já tinha dado aquela ordem que eu arrepiei em cima dos porteiros e dei a orientação. O que eles fizeram? Proibiram ele de entrar no condomínio. E aí ele ficou bravo. Por quê? Já tinha... Aquela situação era frequente. Ele sempre entrou, ela botava pra fora de casa, ele ficava na porta, ela deixava entrar. Eu não deixei passar do portão. Aí chamaram a polícia. Ele chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eu desci, porque o porteiro me ligou. Eu me identifiquei como síndica e acompanhei. Quando a moradora, a mulher, desceu, porque ela estava dominando a situação. Não que ela não seja vítima, eu não sei o que acontece, eu não estou falando da situação desse casal, tá? Dentro da casa deles, eu não estou entrando nesse mérito. Mas com qualquer violência eu tinha que tomar uma atitude. E aí eu desci. Ela ficou muito brava, porque a gestão anterior não descia, não acompanhava e aquilo ficava ali entre os porteiros. E eu ali, a minha presença ali foi um incômodo para ela muito grande. Gente, a minha vida virou um inferno. Ela começou a interfonar para minha casa. 10 da noite, sábado 7 da manhã, domingo 7 da manhã. Ela queria bater boca, porque ela, assim, uma situação que pode ter gerado, assim, ela ficou envergonhada, mil coisas que passou ali naquele casal, só que como eles não conseguem enfrentar essa situação, sobrou pra mim. Sim. Eu tive que gravar os dois me ligando, ele calmo, e ela me ameaçando. Ela me tirou tanto do sério, que... Ela falou assim, você tá precisando de psicólogo? Eu falei assim, não, e você tá precisando da polícia? Porque aquela coisa, você não tem sangue de barata também. Intimidação. E a pessoa te tira do sério. Eu tô dentro da minha
casa no domingo, 7 da manhã, ligar pra falar o quê? Eu já tinha resolvido a situação, ela já tinha resolvido a situação. Ela ficou muito brava. O que eu tô querendo dizer assim, a questão da gestão é que quando você se mostra presente e firme ali com as questões condominiais, quando você tem uma orientação, sabe que quando há uma violência doméstica, o síndico também tem que chamar. Como eu me posicionei dessa forma, ela sim tem horror a mim. Horror. E eu pensando, eu falei assim, gente, mas eu tava ajudando ela. E eu virei um problema. Sim. Passam a intimidar, né? A verdade é essa. Passam a intimidar para que a verdade seja da pessoa que a gente nem... É o que você falou, não interessa o problema que eles têm dentro de casa. Mas aí passa a intimidar o síndico da forma que assim, não, eu vou me posicionar porque eu estou certa e eu vou intimidar. Exatamente. Né? Não importa se ela é o certo, se ela é errada. A questão é, houve uma atuação sua, mas houve por quê? Porque você já estava monitorando. E os síndicos que não monitoram, que deixam passar? Você já tinha esse monitoramento, você já estava com esse feeling já no radar. Se ele chegar aqui, eu sei que ele tem uma medida e não pode entrar e pronto, acabou. E o síndico que não se importa, que é exatamente isso que você falou. Que dá as costas e não dá atenção, não abraça aquela situação ali, sabe? E muitas vezes, só de estar presente, você já consegue mudar toda uma situação. Eu já vi pro mal, né? Bem, porque o negócio se voltou. Eu resolvi a situação, eu consegui dar um padrão ao condomínio, eu fiz certo. Assim, tenho o conceito dentro dos meus limites, não queria invadir a privacidade de ninguém, mas eu precisava preservar aquele condomínio, não podia ter. Tem outras pessoas no corredor, eu não poderia jamais permitir isso. Mas ela ficou com muita raiva de mim, assim. E eu fiquei até surpresa, porque geralmente a gente acha que é só a briga, né? E eu nesse momento de tentar ajudar nessa situação difícil de um casal, me vi... Assim, eu considero uma perseguição porque ela me infernizou. Sim. Depois parou, mas assim, eu tive que também dar uns gritos. Eu confesso que eu não baixou a advogada, baixou a Ana Maria Síndica. Sim. Porque ela me tirou do sério. Essa questão da perseguição contra o síndico, eu sempre costumo dizer assim, ó. E já dei palestra sobre essa situação bem focado no síndico. Eu pergunto assim, ó, quem aqui já tomou uma multa de trânsito? Quem aqui já colou quando estava na escola numa prova? Quem aqui, quando viu uma placa não pise na grama, acabou pisando? Pisou. Aí a maioria levanta a mão. Eu digo assim, gente, a natureza humana, nós somos infratores por natureza. Né? A gente tem essa questão. Aí eu tenho assim, ó, eu tenho a figura do síndico. O que é o síndico? O síndico, ele é a autoridade dentro de um condomínio. Né? Só que o que acontece? Como aquela autoridade está tão próxima ali das pessoas, ele não é uma autoridade como o chefe de um poder executivo, por exemplo, do legislativo, então ele diz assim, não, esse cara aqui eu posso confrontar ele mais diretamente. Né? Concomitante a essa questão da nossa natureza de sermos transgressores. E aí o que acaba acontecendo? Aí tem todas aquelas situações de perseguição, de violência. Essa pessoa aqui desse áudio, ela persegue o síndico. Se uma de vocês duas for síndica lá nesse condomínio onde eu tenho sala, na AGO que vai ter em março do ano que vem, ela vai perseguir vocês também. Ela não pessoaliza, mas ela pega a figura. Síndico, a função síndico. Aí o que aconteceu? Ela é uma pessoa que ela comprou o imóvel dela num leilão em 2012. Era uma mulher, uma síndica, que hoje ela não tá mais no prédio, e ela teve problemas com essa síndica. Aí o meu colega, que foi síndico 6, 7 anos ali, que foi para ela esse áudio, teve problema. Eu tenho problema com ela também. É aquela hostilidade contínua que ela fica ali reiterando, vai passando de um para outro. O senso de crítica tá totalmente nela. Mas quem estiver à frente dela nunca vai estar bom. Nunca é bom o suficiente porque ela pensa, porque ela tem um pensar e a pessoa daqui da frente tem outro. E mesmo que iguale, vai arranjar um problema, vai arranjar algo que seja diferente para criticar. E muitas vezes, assim, o que a gente sente também é até com coisas bobas. A pessoa parou na vaga de forma torta, né? Assim, fora dos limites ali da vaga. Aí você pede pro porteiro ligar. Eu não acho que eu tenho que ligar pro morador. Eu peço pro porteiro, olha, pede pro fulano ajeitar aqui o carro. A pessoa fica brava. Mas ela tá errada. Ela não tá vendo que o carro tá fora da faixa? Acontece de estacionar torto, chegou um dia cansado. Eu não tô dizendo que a pessoa fez de propósito, né? Mas você faz um pedido simples e a pessoa se ofende. E aquilo vira assim... Eu sou a bruxa, aquela síndica é a bruxa. É ela que tá querendo isso, ela está implicando comigo. Não tô implicando, eu tô tomando conta do condomínio, faz parte da minha função neste momento. Eu não quero ficar olhando se você parou o carro certo ou não, mas eu tenho que ficar olhando, porque se o outro morador vê isso, ele vai falar comigo.
cargo. Sim. Poxa, tá ocupando 2 vagas. Então, assim, a gente precisa... Você tem que... Não é o xerife, não é nada disso, mas você é o gestor daquele É o condomínio. gestor. E principalmente você orientar a equipe de porteiros, de zeladores. Tem que saber ali o que tá. E as pessoas ficam com raiva de Com você. toda certeza. E se colocar no grupo de condomínio, fica, né, o ânimo fica assim interessante, parece filme de terror ou documentário de serial killer dos Estados Unidos, porque o negócio vai ficando legal. Essa questão de vagas, eu acho, né? Aliás, tem os 6, né? Criança, cachorro, 5, 6. né? Cano, calote, Olha... criança, cachorro, cano, calote Calote e carro. são os que dão mais ibope nos grupos de condomínio, né? E sempre vai ter essa questão de vaga, de estacionou errado, pegou 3 vagas, enfim, é assim a resposta. Olha, manda pra gente que é do jurídico. Olha isso, doutora. Mas pra quê? Não precisa me mandar. Se tá bem orientado, quando a gente pega um condomínio que vê que o síndico tá totalmente perdido, chega a dar, sabe, arrepio. Fala, gente, o que tá acontecendo? Não há necessidade de entrar em contato com o jurídico porque o cara parou errado. Não tem necessidade de agir. Ele tem que ir lá, ele tem que agir. Não há necessidade de entrar em contato com o jurídico. A reunião tem que ser feita, tem que ser alinhado tudo direitinho. Coloca a vaga, colocou no grupo do condomínio e o síndico tá no grupo do condomínio. Aí piora o negócio, né? Porque aí tá o síndico, a mulher do síndico, aí já viu. Não, mas tá errado. Não, mas eu não tô errado, porque eu cheguei tarde do trabalho, estacionei dessa forma porque eu cheguei cansado. Então, assim, não adianta justificar o erro com outro erro. Ou apontando que o coleguinha colocou... Ah, mas o outro colocou moto na vaga do carro. O outro... Não interessa. A questão é que aquele momento ali é você quem está errado. Então aí já começa esse negócio. Que alguns condôminos, como essa aí, tem o prazer de reclamar. Isso, né? A função dele é estar no condomínio para reclamar. Pode ser que o melhor síndico do mundo. Ela vai reclamar. A pessoa vai reclamar. Eu tenho condomínio que... Eu tenho que falar isso. Pode falar, doutor. Que o condômino já é aposentado e ele, nos tempos livres dele, ele fica dentro da administração do condomínio. E faz questão de dizer que tá ali para usar o ar-condicionado. Vou ficar aqui. Aí a pessoa me liga e fala, lá? doutora, o que eu posso? Fica sentado, em pé, tem vaga na cadeira, ele senta. Se não tiver, ele fica em pé. Eu falei que era para isso, né? Dar um basta, não precisa que eu fale. Eu orientei para você ver o tipo de assessoria que às vezes a gente tem que dar. As pessoas falam assim, mas isso daí ele já sabe. Não, óbvio, tem sempre que ser dito. Tanto para você orientar os porteiros, para orientar quem está de gerente, o subsíndico, todo mundo. Porque eu tive que entrar numa situação para orientar como que aquele gerente predial ia falar para aquele morador que ele, por gentileza, se mantivesse um pouco afastado, entendeu? Que aquela função ali, e estar ali dentro, era para ele estar. Que é muito estressante, assim, né? Para quem está chegando para falar alguma coisa até muito individual, muito particular com o gerente. E tem aquela poste ali na frente, gente. A pessoa não se toca. Eu falei, você tem que se posicionar. Isso tudo para fiscalizar. É uma intimidação, né? Não, ele falou que ele é uma intimidação. É uma intimidação. É aquilo que a gente falava, a fiscalização de algo que ele não está no posto. Mas ele se acha dentro dele, ele tem que fiscalizar aquilo ali. Tem que estar de olho. Eu já tive uma situação de condomínio onde o conselheiro, né, vamos dizer assim, o presidente do conselho consultivo, ele se achava mais síndico do que o síndico. E ele fiscalizava, e ele perseguia. E aí a gente entra no outro ponto aqui, ó. Ao condômino. Ele era o fiscal. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, ó. Tu tá entendendo que tem 2 coisas aqui. Primeiro, tu é o síndico na prática. Porque tu é mais síndico que o próprio síndico. Que é um profissional que vem aqui 2 vezes por semana. E segundo, dá uma maneirada nessa forma, como tu aborda o condômino, tá? Porque, assim, ó, na sociedade que a gente vive, todo mundo tá um barril de pólvora. Sim. Eu preciso só de um risco para a coisa estourar. Doutora Aline, nos conte para nós, divida conosco aí um pouco da sua experiência. Quantas, e se tu tem visto muitas dessas perseguições à figura do síndico e aos condôminos? Imagina, quase nunca. Senhor, vamos lá. Exemplos a gente tem muitos, né? Já falei que a gente vai ficar aqui falando de exemplos o dia todo. Essa questão da hostilidade, que eles ficam naquela perseguição o tempo inteiro, às vezes por nada. Vamos mudar. O síndico comunica antes, nós vamos, né, estar cercando a área para modificar o piso, ainda comunica, porque vai tirar aquele único piso dali. Só isso já é o suficiente para incomodar alguém, né? Ponto.
Sem contar que a gente tem a perseguição contrária também. Nem sempre, o mais comum é a perseguição do condômino ao síndico. É o mais comum. Mas o que tem de síndico também perseguindo um determinado condômino, ou que chega na minha mão, olha, doutora Aline, eu vi que você é especialista nisso, recebi 4 multas. Eu estava viajando a trabalho. Gente, como assim? Como é que é isso? Não, falou que eu estava fazendo barulho até de madrugada em casa. Tudo bem que eu já fiz, mas nesse período eu não estava em casa. Eu e minha família estávamos viajando. Eu estava viajando a trabalho e minha família foi junto. E muitas vezes o condomínio nem sabe que pode desconstituir essa situação. Acha que tem que pagar e tem que pagar, né? Sim. Quando na verdade a gente está aqui para orientar ambos os lados. É o que eu falo. Quando a gente entra com assessoria jurídica no condomínio, nós somos assessores jurídicos do condomínio e não do síndico. E essa figura, às vezes, se confunde, né? Sim. Eu fiz uma assembleia agora há pouco tempo que, quando eu faço muita destituição. Sou muito contratada para fazer destituição. Tinha que ter vindo no tema anterior. Me chamam de corregedoria aqui no Rio. E eu chego com o pé na porta, fico ali, né? Mas analisando toda aquela situação, que isso é uma sequência de coisas erradas. E uma dessas assembleias que eu cheguei, além de eu ter que chamar a atenção de tudo que estava errado, daquelas 36 procurações na mão da esposa do síndico, e ela colhendo assinaturas na fila para entrar na assembleia, condomínio gigantesco de casas e tudo mais, eu ainda tive que tirar os seguranças que ele colocou lá dentro, 4 seguranças armados, eu desse tamanho todo, né? E eu vi que estavam armados. Eu falei, o que estão fazendo aqui dentro, né? Idoso, grave, da Assembleia sempre pega fogo. A gente já está acostumado com isso. Já vi que era uma situação que não ia terminar rápido, né? E vamos tirar o síndico. Tiramos o síndico. Quando ele saiu, que teve a destituição e tudo mais, e houve votação para um novo, né? Simplesmente o advogado do condomínio foi embora junto com ele. Os moradores falaram, não, mas... doutor, o senhor vai aonde? Ele, o síndico foi destituído, eu vou embora junto com ele. Ué, mas o senhor não é o advogado do condomínio? Ou o senhor é o advogado do síndico? Então, assim, ficou pior o negócio. As pessoas já estavam com o ânimo bem agitados depois de meia-noite, né? Então, assim, já estava daquele jeito. E simplesmente aquele advogado que não era especialista foi embora junto com o síndico. Então, assim... Você vê o quanto que a gente encontra de amadores, né? Vamos falar a verdade por aí. Que não tem essa expertise para lidar com a área condominial, porque não é fácil. Uma coisa a gente está lidando numa área que é só lei, só, né? Vamos resolver, a gente lidar muito com papel. A área condominial, não. A área condominial a gente tem que ter comunicação muito assertiva. A gente está lidando com pessoas de histórias diferentes, de culturas diferentes, que já carregam com si uma história dentro delas. E a gente tem que saber lidar com cada um. E isso, assim, não é fácil. Se não for assertivo o negócio, vai dar sempre muito boato, muita fofoca e muito problema. O condomínio é aquilo que nós conversávamos anteriormente, né? O condomínio ele é uma estrutura onde todos que estão ali são donos. Isso. Até a doutora Marisa falou uma frase. A questão é tu saber qual fração ideal pertence a quem, né? Essa é a questão. Então, todo mundo se acha dono. E aí vem aquilo. Quem tem mais direito? Isso. E quem é que disse que as minhas razões são melhores que a tua, ou piores, ou que uma tem que se sobrepor à outra, né? E aí os ânimos, eles acabam... Já teve condomínio de eu achar... A doutora falou que é conciliadora também, né? Mediadora. Sou mediadora judicial. Eu faço essa parte de mediação, mas não eu prefiro... contratar uma psicóloga, teve um caso agora muito recente, que na assembleia eu percebi que aquele condomínio ali estava totalmente desarmonioso, sabe? É como se aquelas pessoas... Energia ruim, né? Energia difícil, com demônios muito misturados uns com os outros. E aí ficou aquele negócio pesado. O que eu propus para aquele síndico? Vamos trazer uma psicóloga familiar, constelação condominial... A gente tem no mercado. Vamos trazer. Olha, melhorou? Nem sei se chega a me arrepiar, gente. Olha, que delícia. Tá aí uma boa dica, hein? Porque
Logo depois disso, foi a psicóloga. E na sequência a gente faz aquela reuniãozinha de café com o síndico para melhorar a inadimplência também, né? Porque a psicóloga adianta um pouquinho essa parte, né? De consciência financeira e tudo mais. Mas de relacionamento era o que faltava ali. As pessoas ali, elas já se viam como... pareciam inimigos. Depois que a psicóloga chegou... deu uma acalmada que, assim, um mês depois eles já estavam fazendo eventos juntos. Que tal reunirmos nós que temos crianças abaixo de 12 anos, fazemos um piquenique, nós temos uma área aqui. Então, assim, fazer essa questão da convivência harmoniosa depende da visão do síndico. E se o síndico estiver muito amarrado, se ele não tivesse escutado essa... que na verdade, foi uma dica. Eu falei, nossa, tá muito difícil. As pessoas olham assim... tá, parecia o Tasmania, um olhando para a cara do outro, e a forma com que elas se colocam na assembleia, você já tem o feeling, né? A gente, quando tá ali na frente, a gente já tem o feeling de como é que vai ser aquela situação. Se vai dar soco, se vai ter xingamento, se aquele condomínio, o problema é o financeiro, porque tem assembleias que são muito tranquilas. Quando o problema é só o financeiro, eu não vejo, assim... tantos problemas de relacionamento. Agora, quando vem as palavrinhas e os olhares mais pesados, eu agora faço dessa forma. Indico a psicóloga ou a mediadora, que tem aquela coisa... ela fez umas gincanas. Nossa, foi muito legal. E assim, pessoas que nem se falavam, tiveram que chegar perto uma da outra para poder... somar e conseguir realizar aquele jogo ali, né? Porque as pessoas são, como fala, competitivas. Então, funcionou muito bem. No condomínio, o que a gente observa muito, a gente não sabe a origem daquelas pessoas, né? Sim. Quando a gente forma aquela coletividade ali, a gente tem de tudo, né? Pessoas que... casais, pessoas separadas, pessoas divorciadas, brigas, mora com pessoas com problemas financeiros, vem morar com os pais, a gente tem de tudo. Então, a gente não sabe ali o que está acontecendo. Mas uma coisa que eu observo, quando o síndico está orientado, ele está preparado, ele está bem assessorado juridicamente, e ele sabe assim, exatamente a função dele, até onde ele vai, o que acontece? Você impõe limites, por mais que tenham alguns acontecimentos, mas você impõe limites. E o que eu observo? Quando o síndico impõe limites, quem paga o pato é o porteiro. Vocês já tiveram situações dessas? Verdade. Então, quando Porque ele deixa o porteiro avisado, ó, tu faz isso, isso, isso e isso. Porque o porteiro, ele tá naquela relação ali de emprego, Sim. Ele não pode reagir, né? O morador que é agressivo, eu combato extremamente, eu bato de frente mesmo, eu não permito, nem que eu tenha que chamar a Marisa. Eu chamo a Marisa, minha criminalista, vai lá comigo. Mas assim, eu realmente me imponho nessa situação, então... o condômino fica ali... Eu não vou dizer a palavra covarde, não é isso, mas ele vê que ele não tem espaço para essa situação. E aí, o que ele faz? Ele passa a perseguir o porteiro, ao invés de perseguir o síndico. Eu tenho notado isso, assim, esse reflexo. O condômino, ele quer atingir o síndico, mas como ele não conseguiu, porque ele viu ali uma barreira, porque aquele síndico está preparado... ele parte pro porteiro. E é muito triste isso, porque é uma covardia muito grande. Você colocar ali aquele funcionário, né? E ele ameaçar, ele xingar, mas o porteiro nem entende nada do que tá acontecendo ali, porque ele não fez nada. Você sabe que é pra você. Né? Exatamente. Então, uma coisa indireta. Ele tá sendo só um meio ali pra ele poder... massacrado, né? Porque assim, as pessoas já perceberam, no meu caso, eu tô falando como síndica, na posição de síndica, que eu tomo atitude, que eu não tenho medo e eu não deixo pra lá. Eu sou uma pessoa que faz. Não sou xerife, não é isso. Mas se pisar na bola, eu não tenho problema em resolver a situação. Então, como o pessoal já percebeu isso, já está se adaptando a essa forma. Tem os desgarrados, né? Que ainda não se adaptaram a isso e estão focando no porteiro. Isso é muito triste. Você quer ver essa questão do porteiro, que acontece muito? Quando coloca aquele porteiro que gosta, tem uns que gostam, outros não. Se sentem bem em segurar a porta para aquela senhorinha que tá cheia de bolsa entrar. Daí ele deixa o posto dele lá, se alguém ligar, não tem ninguém ali, porque ele tá ajudando a senhorinha a carregar a bolsa. Muito educado, muito bem. Só que ele não está ali para isso. E quando você vem com um síndico que
ele muda essa situação, acontece exatamente isso aí. Não, mas aí foi o porteiro que não foi me ajudar a pegar a bolsa. Mas ele tá ali cumprindo ordens, Sim. né? Ele é um funcionário. E só de mudar essa questão, o porteiro já se... mas aí como é que eu vou falar? Como é que eu não vou ajudar ela a carregar a bolsa? Mas ao mesmo tempo que você tá lá ajudando a carregar a bolsa, tem gente reclamando que tá ligando pra portaria e não tem ninguém atendendo. Você tá saindo da sua função. Tá saindo da função. Mas é difícil isso, realmente né? E depois, quando a gente depara com uma ação passiva trabalhista nesse sentido, a primeira coisa que eu vejo nos porteiros é o acúmulo de função. Toda inicial que eu pego de porteiro tem acúmulo de função. Sim. Então, assim, enquanto está lá é muito amigo. Saiu, é outra coisa. Eu soube lá em Porto Alegre, de um condomínio, onde houve uma, vamos dizer assim, uma fiscalização, houve um fiscal do trabalho, é um prédio comercial, e o síndico, dono de uma empresa que atuava no prédio, o fiscal do trabalho chegou a passar pro fulano, tá, eu vou te anunciar. E o porteiro levantou, falou. E o síndico, não deixa subir. Aí o fiscal do trabalho olhou e disse, como é que é? Não, ele disse que não é pro senhor subir. Que nem oficial de justiça, Ele né? ligou pra polícia. A polícia veio, prendeu o síndico e prendeu o porteiro. Sim, claro. Daí, claro, depois no processo, a sentença, o porteiro foi inocentado. O síndico não, o síndico foi condenado. Mas é só um exemplo dessa situação da extensão, né? Do que da extensão. E às vezes, eu já vi situações também com a tia da limpeza. A tia da limpeza. Tia da limpeza. Aquela que tá ali, né? Porque a tia da limpeza circula no condomínio. O porteiro fica lá embaixo, né? Salvo o melhor juízo. Então, isso é muito verdadeiro. Eu não consigo atingir o síndico, eu vou tentar alguma outra forma. De destabilizar aquele condomínio que seja com a equipe. Porque a gente, para ter uma boa gestão, você tem que ter uma equipe de portaria, de zeladoria alinhada ali bem com você. instruída. É lógico que a gente tem as nossas dificuldades, o mundo não é perfeito, né? Isso aí faz parte. Mas você precisa mostrar assim que qual a sua função e que eles precisam relatar para vocês. Porque o porteiro sabe tudo, né, gente? Você quer comprar um apartamento, pergunta o porteiro, vai saber tudo, vai te entregar tudo. Até a metragem do apartamento. O valor que todos foram vendidos, o porteiro sabe tudo. Então, assim, nessa função ali, que ele acaba sendo um olheiro indireto, né? Ele tá ali, ele sabe tudo o que acontece. Ele não tá fazendo fofoca. Quando ele entende que quando relata alguma coisa importante ali pro síndico, ele não tá fofocando sobre aquela situação. Ele tá trazendo pontos que o condomínio precisa trabalhar. E o síndico, como gestor, precisa estar atento a isso. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, isso em todos os condomínios que eu sou síndica, é estar bem alinhada com o conselho. Né? Trazendo o conselho para entender as suas tomadas de decisão. Porque quando você é um síndico ali, não sei se a palavra seria egoísta ou um síndico solo, né? Uhum. Você tá ali tomando as decisões e você não busca... Por mais que o conselho, ele não vai decidir com você, quem vai decidir é você que se responsabiliza. Mas quando você informa o conselho, tem uma boa comunicação com aqueles conselheiros, eles sabem o que está acontecendo, o seu trabalho fica muito melhor. Porque quando o conselho, o cara do conselho passa na portaria e que ele mora no prédio há 40 anos e ele tá alinhado com você, ele também vai estar alinhado com aquela equipe de porteiros. E aí todo mundo, você vai fazendo realmente uma gestão, não é só o síndico. O que você tem ali naquele condomínio? Como é que aquele condomínio funciona? Os moradores de muito tempo, porque as pessoas se comunicam, né? Você quer aquele que mora mais tempo, que você acha que ele conhece mais o condomínio, que não tem nada a ver, né? Muitas vezes não conhece nada, está dentro de casa, não quer saber de nada. Mas você traz essa informação, essa comunicação, isso ajuda pra caramba, pra evitar que você tenha desentendimentos. Agora, gente, maluco tem pra tudo quanto é lado, né? Não, isso aí tem tudo. Não, mas tá falando besteira, isso não existe. Não existe. É como diz uma aluna minha, sabe, ali no Instagram dela, eu gosto muito. Na vida tudo é Deus, equilíbrio e o Rivotril. É isso. Com gelo, por favor. Com 2 cubinhos de gelo aqui, porque é muito complicado. Você quer ver, eu acho que... Você falou que tá todo mundo muito inflamado, né? O topo dessa inflamação, para mim, foi no período das eleições presidenciais, né? Sim, sim. Eu acho que todo mundo sofreu, porque
Olha, continuamos bandeiras ainda na com as janela. Mas bandeiras esse na é o tema do janela. podcast, bandeira na janela e nas varandas. Né? Tivemos panelaço, tivemos gente gritando, palavrões pra todos os lados, fogos maravilhosos, fogos. Eu vou soltar fogos porque eu tô dentro do meu apartamento. Tá bom, amor. Anota aí, querido. Quem tá soltando fogo, quem foi? Foi o morador do 401, do 402. Anota. Entendeu? Não adianta colocar no grupo porque não é o suficiente, né? Você tem que realmente vai notificar? Vai notificar. E isso melhorou muito quando tem alguns condomínios que já me permitiram implementar essa questão do manual de boas-vindas. Essas regras simples, porque a gente, para passar a convenção e o regimento para aquelas 400 e poucos ali, primeiro que dos 400 e pouco, quem comparece é 50. Vamos falar E olha verdade. lá, tá comparecendo muito, hein? Eu tenho uma tática. Quando eu coloco um negócio assim, que é estilo fofoca, pelo menos aqui no Rio, o pessoal comparece. Se é 400, vem 350. Mas tem que ser num tom de fofoca. Ninguém sabe que é prestação de conta. Se colocar prestação de conta, fica lá no edital, bonitinho, prestação, tá. Mas quando você vai divulgar nos grupos de WhatsApp, você põe num tom de fofoca. Iremos verificar a multa de fulano. Não pode botar o nome, né, que fez assim assado. Ocupou 3 vagas. A pessoa que ocupou 3 vagas vai estar lá. Tenha certeza que ele vai. É a treta, né? É a treta que dá honorários. É a treta que dá honorários, exatamente. E aí eles comparecem. Eu já percebi. Mas aí depende do estilo do condomínio. Mas a maioria, pelo menos aqui no Rio, é nesse nível. Colocou uma treta para discutir. O povo vem. Nossa, é salgadinho, é refrigerante, é café. Eu fico feliz. Eu falo, bom, vieram, né? Vamos aqui cumprir o que tem que cumprir, porque temos que sair antes de meia-noite. Então, vamos embora. E não é fácil não o negócio. Aqui é bem peculiar. Aqui no Rio tem umas coisas muito engraçadas. Tem ai, meu Deus, coisas estranhas. Os fogos para mim é o ápice. Mas Estou eu acho dentro assim, do meu apartamento. importante, né, que assim, o síndico saiba que se acontecer essa situação de perseguição, se ele se sentir perseguido, quando ele buscar assessoria jurídica, ele tem que saber que ele tem que tomar providências, né, para que isso não ocorra, porque ele se sente perseguido, ele tá ali naquela função, aquilo vai minando ele, atingindo, mas não adianta só ele conversar, procurar uma consulta com o advogado, ele tem que agir, seguir o que o advogado condominialista falar para ele, se munir de provas, né? Se tem situações acontecendo no condomínio, você tem que ter uma câmera de segurança. Exatamente. Você tem que buscar falar com essa pessoa, por exemplo, tem um condomínio que eu não falo mais no telefone e não respondo o WhatsApp. Isso. Porque assim, a comunicação pelo WhatsApp não funciona mais. Não dá. É uma situação específica lá de instalação de gás, e assim, não dá para falar, ele não me entende, a gente já tá num Ele nível... nem lê mais, talvez. Não assim, quer entender. Ele não A assimila. gente parece que eu tô falando japonês e ele grego. É uma coisa assim, a gente não se entende, então o WhatsApp não funciona, eu não respondo mais o WhatsApp dele. E ele me interfonou e eu falei assim, eu não vou falar com ele no interfone, eu vou descer pra portaria, que tem câmera, tem o porteiro. Sim. Porque assim, eu não vou falar com ele no interfone. Porque falar no interfone, como é que eu vou saber, né? Como é que eu vou provar depois que ele fez alguma coisa, que ele falou alguma coisa? O síndico morador, a exposição ele é muito maior, né? Sim, Não tem jeito. Ele tá ali o tempo todo, né? Porque uma coisa assim, vocês há de concordar comigo, existem pessoas que elas não nasceram, essa é a palavra, elas não nasceram para conviver em condomínio. É verdade. Exato. Né? O meu sogro é uma pessoa que ele disse pra mim, Ramon, eu não nasci para viver em condomínio. Eu gosto de botar um som alto, mas ele reconhece, então de mérito teu, Que bom, isso, né? bom que ele Imagina sabe. tu numa estrutura, sei lá, quinta-feira, meia-noite, tu arregala o som ali. Então, e digo pra vocês também, seguindo essa mesma linha, também existem síndicos que não nasceram pra ser síndicos. Exatamente. Né? Porque essa questão contra o condômino, eu costumo dizer assim, ó, e falávamos isso hoje mais cedo, né? O síndico tem que se cercar de uma boa assessoria jurídica, preferencialmente alguém estranho ao condomínio. Por quê? Porque daí é alguém que está divorciado daquelas emoções Daquela situação. ali. Do tipo assim, ó, eu não sei quem é, eu não moro aqui, eu não tenho ranço com ninguém. Se a pessoa tá ali, ela já tá, entre aspas, viciada. Tem que ter o engenheiro, tem que ter o contador e tal. Mas tem um trabalho que é só o síndico que vai poder fazer. E ele não pode delegar isso para ninguém, que é as pessoas. Que é o tratar, é o atender as pessoas, né? Essa questão, né? Esses dias eu li nas redes sociais aqui, eu gostei muito do que
Não leve as coisas para o lado pessoal. Você vai economizar 99% do seu estresse. Exatamente. E o síndico é muito isso também. Essa moradora aqui, né? Botou processo contra mim, contra o condomínio, na minha gestão agora. Algo totalmente assim. Aí eu paro e penso assim, ó, eu sou um gestor. Eu não posso, né, me dar ao luxo de provocar qualquer ato contra a pessoa dela. Pessoa lê esse condômino, né? Não posso fazer. Se ela fizer alguma coisa, eu estou me defendendo. Entramos com ação também, uma série de situações. Mas eu também não posso começar a perseguir, eu não posso começar a multar ela. Né? Eu não posso começar. E ela não é o tipo de pessoa que ela faz isso. Não na minha gestão. Ela não me afronta. Ela passa Eles sabem com quem estão mexendo. Ela passa fundo, por mim, né? ela me cumprimenta. Né? Ela trata bem a porteira, trata bem a menina da limpeza, sabe? Então, assim, ela não tem um comportamento antissocial na minha gestão. Nossa. Esse áudio aqui foi no meu colega anterior. E eu, antes de eu ser síndico, eu fui advogado deste condomínio em 2 processos. Quando eu fui eleito, subestabeleci para um outro colega. E eu dizia para ele, cara, tu tem que notificar, ela não pode falar assim contigo. Primeiro que nenhum ser humano tem o direito de falar assim contra qualquer ser humano. Totalmente Agora, controlado. essa situação, tipo... E ele sempre foi, não, pois é, tu vê, deixa assim, eu vou deixar de ser síndico e tudo mais. E aí, o que acaba acontecendo, né? Perde o caráter pedagógico, que é aquela questão, e a pessoa realmente entender que ela vive dentro de uma estrutura onde existem regras, existe uma convenção, existe um regimento interno, existem decisões de assembleia, e existe a autoridade do síndico que está ali para colaborar. Eu, na assembleia que eu fui eleito síndico, em março desse ano, eu disse assim, eu disse, gente, se todo mundo aqui não tiver comigo, e aqui nós somos um time, me tragam, venham, né? O meu condomínio ele tem uma peculiaridade muito interessante, porque a inadimplência é muito alta, em razão de que funcionava lá um tabelionato. Sim. E o tabelião morreu. E aí descobriram que os imóveis estavam no nome de Laranjas. Não estava no nome do tabelião, né? Então, agora em 2023 é que está saindo alguns valores, já foram leiloadas algumas unidades e tudo mais. Então, a gente tem uma situação muito sui generis, né? Estou fazendo uma reforma na fachada, aprovada em assembleia, estou terminando o PPCI, e lá no Rio Grande do Sul é 27 de dezembro o prazo para estar tudo certo. E tudo isso é dinheiro, né? E nesse meio tempo eu tenho as pessoas ali. O prédio, a maior parte das pessoas já não vem mais, porque isso foi uma mudança que a pandemia trouxe. A mudança geográfica, estrutural dentro dos condomínios comerciais, né? Muita gente, eu tenho gente lá que não vai mais no prédio, mas paga o condomínio. Eu tenho gente que não vai e não paga. Eu tenho gente que vai e também não paga. Então, e aí a gente tem que ficar gerenciando isso tudo. Mas eu sempre digo assim, ó, se perguntar para mim assim, ó, o que precisa? Pega uma assessoria jurídica que vai te trabalhar a prevenção e vai fazer cursos em gestão de pessoas para que você possa gerenciar. Você não vai mudar o outro. Né? Você não tem esse poder de fazer isso. O que tu tem o poder é fazer o quê? Não responda o outro da maneira como o outro te ataca. Porque eu nunca vi agressão respondida com agressão resultar alguma coisa boa. Resulta delegacia, hospital, IML, dependendo da circunstância. Vira BO, né? Vira BO, como a gente Ontem fala. eu tava na Sex aqui, da minha amiga, e da Andréa Resch, a gente fez lá a formação da Turma 7. Na palestra que eu fiz junto com a Paula, a gente estava falando justamente sobre o direito individual e o direito coletivo, e falou um pouquinho de mediação, e a Paula trouxe a questão do síndico mirim. E aí a gente falando isso de educação, só trazendo assim... A gente tinha aquela coisa nós temos aquela coisa de falar assim, os pais, a geração, né, tá colocando o filho para a escola educar. Então a gente tem que colocar as crianças para educar os condôminos. Porque assim, com certeza, essa geração, essa criançada vai chegar em casa. Se você tem um condomínio, acho que isso funciona muito para condomínio grande, tem muita criança. Quando você pega ali vê a criança que convive, um fiscal. porque é um fiscal, e ele vai chegar em casa e falar assim, mamãe, você não pode fazer isso. Papai, você tá errado. Exatamente. Então, assim, eu achei tão interessante, como que eu tinha ouvido falar, né, do síndico, mas realmente eu não conhecia. A Paula trouxe esse tema e a gente conversou um pouco, né, e foi interessante. E agora, a gente falando aqui, é mais uma ferramenta, você colocar isso no condomínio, é mais uma ferramenta de educação para os condôminos, para que não ocorra uma perseguição, uma pessoa descontrolada, descompensada por coisas bobas. Né? Porque a pessoa, assim, ela não quer ser cobrada. Então, quando ela... Seja uma cobrança de alguma coisa errada ou uma cobrança de uma cota condominial que seja, a forma que você
cobra, né? A pessoa se ofende de tal maneira que o síndico ali, ele fica sujeito a essa perseguição sem nem ter culpa. Aquilo ali foi de uma forma automática, né? Teve uma vez, realmente, a moradora esqueceu, ela nunca... 20 anos de condomínio, ela esqueceu. Acontece, gente. Eu esqueci de pagar o condomínio. Acontece. Me enrolei lá e esqueci 2, 3 dias, você pagou. E aí, quando entrou, o que eu fiz? Na verdade, eu tinha começado a ser síndico, porque mãe é que começa com a nossa vida de síndico, né? Que minha mãe me empurra. Faz parte. Então, a mãe é aquela coisa, né? Tipo, você vai ser síndica. E aí, eu, no automático, a administradora realmente estava bem no início, falou assim, a cota mandou a cobrança. Ela ficou muito ofendida. Porque, assim, não tava uma ação judicial, nada disso, não. Foi só uma carta, um aviso de que ela estava em débito. O que acontece? E ela me ligou, mandou um e-mail muito bravo e tal, e falou que era um absurdo, que ela sempre pagou em dia, que ninguém teve consideração por ela. Aí o que acontece? Aí isso foi lá no meu início, né? Como síndica. Aí hoje, o que eu fiz? Quando eu vejo a inadimplência, realmente tinha um morador tava devendo uma cota, e uma cota assim lá de janeiro, sabe? Você vê que a pessoa esqueceu, que a pessoa paga. Às vezes, assim, ao atrasar um mês é ruim, mas você vê ali que a pessoa vai pagar. Mas o negócio lá de janeiro, eu achei aquilo estranho. Eu realmente tive o cuidado de analisar. Eu não fui no automático daquela coisa, cobra. Não, quando eu vi no controle lá no sistema da administradora, eu peguei o WhatsApp do meu... Oi, tudo bom, fulano? Eu notei aqui, achei estranho você ter uma cota aberta em janeiro, aconteceu alguma coisa, será que você esqueceu de pagar? Eliana, esqueci. Exatamente Obrigada. isso. É? Deixar essa pessoa no teu radar. Exatamente. E pagou. Mas se eu talvez tivesse enviado uma carta de cobrança, tivesse feito uma coisa, talvez, eu não sei se seria o caso, mas talvez eu teria... Sem querer criar, né, o síndico, que aí é o que a gente volta a falar, o síndico sem o preparo, sem a experiência, ele vai no automático daquela coisa ali, não pagou, manda carta de cobrança, cobra, tchau e penso. Não, eu simplesmente perdi 5 minutos do meu tempo, que eu dedico ao condomínio, e mandei uma mensagem acolhedora, e ao mesmo tempo não era uma cobrança disfarçada, porque eu senti que o cara tinha esquecido, sabe? Sim. Eu evitei um problema pra mim, porque eu acho que talvez eu pudesse ter. Sim. E com muitas certeza. vezes também tem essa questão de, na convenção o advogado pode cobrar para fazer o extrajudicial, e tem advogado que realmente a gente sabe. O cara simplesmente quer mais é que vá para lá, porque ele vai ganhar os 20%, e daí ele não sinaliza isso. E aí o que o condômino faz? Eu tenho diversos disso daí, né? Mas eu tô no lado do condômino, não do condomínio. Me procura porque, olha, doutora Aline, ficou em aberto esse daqui, a gente pulou, pagamos esse daqui, mas aquele lá ficou em aberto. Em nenhum momento me foi sinalizado. Eu sei que a obrigação é minha, mas em nenhum momento me foi sinalizado. O que esse advogado que tem o setor de cobrança dentro desse condomínio está fazendo? Ele simplesmente está deixando aquilo dali, né? Vamos deixar aqui, fazer esse aqui que ficou em aberto, fazer lá os 6 meses, enfim, depende do que está contratado, para poder ainda ganhar os 20% em cima daquele boleto ali. E isso acaba aumentando essa inadimplência. Por quê? Esse condômino aqui, o que ele fez? Então, eu vou deixar chegar lá na frente. Porque lá na frente, sabe o que eu vou fazer, doutora? Eu falei, eu vou parcelar. Ponto. Vai botar os 20%, já está com os 20%, já que ninguém me sinalizou. Não, eu já entendi que a obrigação é minha. A cota condominial é minha, eu já entendi. Só que, poxa, viu que é comum? Eu tô aqui há 5 anos, nunca atrasei. Um atrasou e a pessoa finge que não tá vendo para poder receber exatamente esses 20%. Então, assim, acaba dando essa Você cria uma situação, essa né? corda desnecessária para uma inadimplência que nem era para ter acontecido. Porque se você com 10 dias sinaliza aquele cara ali que tá sempre no mesmo, né? Geralmente as pessoas têm aquele pagamento, primeiro pagamento é aluguel, condomínio, né? Já vem nessa faixa aí. Já. Viu que passou os 10 dias, piscou lá que aquela pessoa não pagou? Sinaliza assim, de forma cordial. Exatamente. Poxa, verifiquei aqui que você não pagou, não é comum isso acontecer. Aconteceu alguma coisa, está precisando de ajuda? Se disponibilizar, se pôr à disposição, sabe? E aí, muitas vezes, a gente vê que não é isso que acontece. Mas eu vou confessar pra vocês. Aí eu vou não que eu persegui, não, mas vou entregar. um condômino que aconteceu uma situação não, foi até de cobrança. Eu mandei uma mensagem que achei que estivesse sendo numa boa. Ele ficou super ofendido, ele já tinha meu WhatsApp.
E ele falou assim, quem você pensa que é? Enfim, me esculhambou. Nesse nível, assim, daí pra baixo. Me esculhambou, ele mora fora, né? Ele não mora no local. E isso e aquilo, eu falei assim, olha só. Eu falei, você sabe muito bem que eu sou a síndica. Nós já conversamos várias vezes aqui em cima. Mas, beleza, enfim, dei um corte também, falei um monte de desaforo lá, que a gente fica brava. Agora, esse eu falo pra administradora, atrasou 1 mês, pode me mandar a procuração. Pode. Manda pra mim. Atrasa sempre. Eu fico... Não, aí quando a gente abre, é aquela coisa humana, né? Aí eu abro lá o sistema, coisa... Já ligo lá. Não mandou a procuração por quê? Isso é uma coisa que a gente... que isso a gente tem que se policiar, né? A maioria das convenções, né? Eu, inclusive, estou trabalhando em uma lá em Porto Alegre, né? É a partir do 61º dia. Isso. 30 dias caracteriza a inadimplência, daí fechou ali e depois se vai para ação. Mas é isso. Gente, estamos chegando quase que no final do nosso horário, né? Quero escutar de vocês duas. O que a gente pode fazer? Qual é a medida que dá para fazer para evitar essas perseguições? Se é que dá, né? Mas pelo menos alguma dica, alguma ideia para quem está nos assistindo aí que tá notando ali, não, isso aqui se fizer pode ser que dê certo. Eu atuo muito com essa questão da prevenção. Comunicados preventivos. A própria comunidade condominial, ela pode colaborar também com toda essa situação, né? Quando a gente consegue trazer algo de harmonioso, os ajudantes, os síndicos mirins, né? Eu falo ajudantes, síndicos mirins, né? E tem alguns vizinhos que falam, inclusive, que não são os síndicos, são os fofoqueirinhos mirins. Eu falei, gente, não faz isso, não vamos rebaixar, né? Eles são os síndicos mirins, vamos dar cara, são os nobres, deixa lá. Funciona super bem, eles se sentem muito bem. Os pais se sentem muito melhores quando eles veem que os filhos estão nessas funções, assim, né? É uma função de liderança. É liderança, função de liderança. Qual é o pai que não quer o filho como líder, né? Então, acaba destacando todos esses tipos de ações que dê para conscientizar, colocar um recadinho interessante no elevador. Ah, mas só isso faz toda a diferença. Tem gente que tá ali só esperando uma palavra. De vez em quando, soltar um comunicado sem cobrança, um comunicado de harmonia mesmo, que tenhamos uma semana, faz parte, sabe? Nós estamos lidando com pessoas que a gente não sabe o que está dentro ali. Não sabe se estão passando por um período de problemático, se o filho está com problema, se está morando sozinho, não tem ninguém, né? Se a pessoa está realmente andando pelo condomínio, tomando conta da vida dos outros, porque realmente não tem vida para tomar conta, né? Às vezes está ali sozinho, então é entender, é se pôr no lugar um pouco dos outros, não querendo ser o outro. É querendo participar daquilo dali de forma realmente colaborativa e entender que o síndico ele está ali para gerir aquela comunidade no todo. Ele não vai gerir um apartamento ou 2. Ele não vai modificar a cabeça de ninguém. Não tem como modificar, né? Cada família vem com a sua história. Essas atividades, elas impulsionam muito o condomínio. Tira aquele olhar vermelhinho, sabe? E dá prazer às pessoas. As pessoas, sabe, quando elas procuram um imóvel, elas procuram para elas passarem a vida ali. A exceção dos investidores é para isso. Então elas procuram o quê? A harmonia, procuram um lugar de paz, procuram um lugar que realmente vai ser adaptável aonde ela quer estar, né? Geralmente a pessoa não quer ficar 2 dias, ela quer ficar um bom período ali, mesmo que, né, consiga um outro depois, mas é fazer ações que tem essa interligação, né? Fazer ações com crianças que realmente acaba chamando, uma criança chama a outra, uma atividade chama a outra. Piquenique dentro dos condomínios funciona muito. Café com síndico funciona demais para baixar essa questão da inadimplência. Abaixa a adrenalina. Se vê que o condomínio está muito, né, animado, chama uma mediadora, chama uma terapeuta, chama uma psicóloga, que super dá certo. Maravilha. A minha dica é o seguinte, analisar quando você estiver ali na função de gestor, como síndico, com calma a situação, tentar ver quais as informações que você tem daquela unidade, o histórico daquela família que mora ali, ou daquela pessoa, e ver o que você pode realmente, os seus limites, né? E o que você pode fazer para... Ao mesmo tempo, você está se comunicando, você está acolhendo e tentando resolver. Se não der certo, seja firme. Seja firme, não deixe passar. Mas primeiro tente. Faça ali na sua gestão com o seu jeito, com a sua forma. Busque isso, são ações simples.
Coisas bobas. Também teve um outro caso, a moradora me ligou, uma senhora idosa, disse que tem alguém no apartamento tal, porque a luz da cozinha fica acesa o tempo todo. Eu acho que esqueceram. Eu falei assim, no fulano, eu vou verificar. Uma senhora de 80 anos, sabe? Tá entrando luz no meu quarto. Aí eu desliguei o telefone e fiquei pensando assim, gente, a casa é minha, eu deixo a luz acesa onde eu quiser. Eu fiquei imaginando, eu vou ligar pra esse morador. Isso nem era função minha, porque ela podia ter pego o interfone e ter ligado pra ele, né? Sim. Mas ela me ligou. E aí, eu falei assim, o cara vai virar pra mim e vai falar assim, filha, a casa é minha, eu quero deixar vocês que pagam a conta de luz sou eu. Aí eu refleti um pouquinho, aí peguei o telefone e liguei pro morador. Eu falei assim, oi, tudo bom? Aí eu expliquei que era uma senhora idosa. Porque imagina, ele pode ter uma criança que acorda de noite, tem medo do escuro, tem cachorro, né? Eu não sei. Sim. Enfim, eu tinha ali duas situações que eu não precisava resolver aquilo. Eu podia muito bem ter falado pra minha senhora, liga interfona pra ele, né? E ali eu teria criado um conflito entre os dois sem a menor necessidade. E aí eu liguei pra ele, falei, fulano, olha, será que você tem algum, assim, possibilidade? Não sei se você tem criança ou cachorro e tal. Aí ele ficou meio calado, que eu acho que ele queria falar, luz é meu, eu faço o que eu quiser. Mas eu fui tão gentil, assim, eu fui tão amorosa nas minhas palavras e justificando que era uma pessoa idosa e que tinha passado aquilo ali, que ele falou assim, tá bom, Ana, eu vou deixar outra luz acesa. E acabou o problema, em 10 minutos, sabe? É como eu digo, nenhum incêndio começa grande, né? Qual é que é aquele comercial da Mastercard? Para não sei o quê, para todas as outras existe Mastercard. Ai, gente. Não. Isso não é da minha época, não. Eu não era nascida. Gente. Enfim, eu ia falar do livro da Sex, tá saindo, né? Sim. Já chegou aqui, já tá para venda. Então é isso aí. Para todos os problemas, ok. Para todos os outros, existe o livro da Sex lá, com todas as soluções. São 29 coautores que estão lá. E falamos sobre tudo. Eu, dentro desse livro especificamente, eu falo sobre a soft skills, né? Falo também pela corrupção nos condomínios e tem todos os temas lá. Trabalhista, comunicações, então é isso. Quem não tiver tempo de fazer o curso ainda, só adquirir o livro. Qual é as tuas redes sociais pro pessoal te seguir, doutora? Isso, @adv.alinemangueira. E o meu é @Ana Maria Malé. @adv.ramon.luiz. Muito obrigado aos doutoras por compartilharem tanto conhecimento, experiência, é isso que a gente precisa. É compartilhar conhecimento, trazer dúvidas, levantar questionamentos, trocar ideias, e é assim que a gente cresce. Perfeito. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco e até uma próxima oportunidade dos assuntos gerais. Gratidão. Até mais. Tchau.